Você como mestre já sentiu que tá carregando toda a história da campanha sozinho? Que os jogadores, eles só reagem ao que você coloca na campanha, ao que você coloca no caminho deles, sem participar ativamente da construção do mundo ou da narrativa que você está contando? Pois saiba que existe uma forma de mudar isso e fazer com que os jogadores fiquem mais engajados na sua campanha. O nome disso é narrativa compartilhada. Eu sou o Mestre Nagikun e hoje nós vamos falar sobre como dar mais liberdade e criar uma história construída em conjunto com os seus jogadores. De uma maneira que você como mestre não perca o controle da campanha, não perca o controle da história que você está narrando. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal e vem comigo por mais um vídeo. Mas afinal, o que é essa tal de narrativa compartilhada? A narrativa compartilhada é quando você e seus jogadores, vocês criam a história do mundo, a história da campanha em conjunto. Os jogadores então eles se ajudam a construir parte da história, criar alguns NPCs, ajudar nas tramas, você pode usar o BG deles ou eles darem ideias para como fazer isso acontecer e até alguns elementos do cenário. Você pede para eles narrarem um pouco o que eles veem. Isso não significa que você como mestre vai perder o controle da campanha, o controle da história. As coisas vão fluir naturalmente, mas você vai ter a ajuda dos seus jogadores para essa parte construtiva. Isso significa que você e seus jogadores estão construindo realmente a história do mundo juntos. Isso faz com que cada jogador da sua campanha, então, ele deixe de ser apenas o protagonista da sua própria história, mas também se torna criador do universo que vocês estão jogando. Esse tipo de abordagem torna as campanhas muito mais imprevisíveis, pessoais e emocionantes. Mas por que usar a narrativa compartilhada de verdade? Primeiro, aumenta o engajamento, faz com que os jogadores sintam que eles fazem parte da história que você está contando. Não apenas espectadores, não apenas alguém cujo caminho já foi definido. Você também cria um mundo mais vivo. Quando várias pessoas, quando seus jogadores, então, eles realmente criam algo, eles narram, eles criam NPCs, o cenário ele fica muito mais rico. A cidade fica mais legal, a taverna fica mais legal. Também facilita a improvisação, diminui a carga criativa do mestre, sabe? E divide com os jogadores, aumentando assim a criatividade coletiva. Todo mundo ajuda, todo mundo constrói e a história se torna muito mais interessante. Você também cria histórias únicas, porque nenhuma campanha assim será igual a outra. Porque todo mundo, todos os jogadores, assim como o mestre, vão contribuir para essa história. Agora eu vou te falar algumas técnicas para você usar nas suas campanhas para dar um pouco mais de liberdade aos jogadores. A primeira seriam as perguntas abertas. Como assim? Em vez de você descrever tudo sozinho, você usa a criatividade dos seus jogadores para construir uma determinada cena. O grupo chega a uma taverna e você começa a fazer algumas perguntas abertas para eles, sabe? Você pergunta para eles como é a taverna. Eles começam a descrever, a taverna é assim, assim, assado. Aí você começa a incrementar essas ideias. Você também pede para esses jogadores dizerem se há ou não uma pessoa importante nessa taverna. Pode ser um nobre, pode ser um guerreiro, pode ser um aventureiro já aposentado. Você também usa então a criatividade deles para criarem os rumores que eles vão encontrar nesse lugar. E em cima disso você explora as ideias. Você está usando os jogadores, usando a criatividade deles, e eles estão te ajudando a construir essa narrativa, esse lugar que vocês estão vendo. Outra coisa importante também é, como eu sempre falo, use os backgrounds dos jogadores para dar mais corpo à campanha, para dar mais corpo à história que você está narrando. Então aqui você pede para eles escreverem talvez backgrounds mais simples, não aquele negócio, meu personagem é um cara muito foda no passado que matou 170 demônios, mas por algum motivo ele perdeu o poder dele. Você pede um BG simples, com ganchos narrativos, algo que você possa explorar também. Talvez um inimigo antigo. Quem é esse inimigo? Uma dívida não paga? Talvez um deles esteja devendo para uma guilda, uma organização secreta. Talvez um deles fazia parte dessa organização secreta, um culto antigo, um culto secreto. Mas por algum motivo ele acabou fugindo desse lugar e deixando ele para trás, mas esses inimigos querem vir atrás dele ainda. Assim você usa esses detalhes, você usa essas tramas deles, que eu já tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link no descritivo e aqui na tela também, para como você usa o BG dos seus jogadores, como você usa as histórias deles para dar um incremento à sua campanha, à sua história. Aqui você também usa a criatividade dos seus jogadores para criar os NPCs que você vai pôr na cena. Obviamente que eles não vão criar o seu vilão principal, não vão falar com o rei ou o general, mas eles vão te ajudar a criar esses NPCs secundários da cena. Então os seus jogadores aqui, eles criam esses NPCs. Por exemplo, pode ser um amigo da infância, um rival da infância, um mercador então que eles encontraram e acabou ajudando eles no passado. Peço para os jogadores criarem o visual desse personagem, toques, ou mesmo o que eles carregam, assim, sabe? Obviamente que se eles falarem, o cara vai ter uma Sunblade ali, você fala, não, né? Pelo amor de Deus, né? Isso faz com que esses NPCs se tornem um pouco mais pessoais para os seus jogadores. Uma coisa que é legal, que eu tô começando a incrementar no meu RPG, são os flashbacks e as cenas de memória. Como assim? É uma coisa que as campanhas de Skyfall que eu assisti, não sei se já assistiram, faz muito legal, assim, sabe? Permite aos jogadores eles criarem esses laços, criarem esses vínculos maiores. Os jogadores eles estão numa determinada cena, tá? Aí por algum motivo eles querem relembrar de algo que aconteceu, sei lá, num acampamento, na cidade. Você permite aos jogadores fazerem isso. Um jogador ou os jogadores eles escrevem a cena, escrevem o que está acontecendo e eles começam a debater ali e tentar recriar esse momento único que eles tiveram no passado. Eu particularmente peço que os jogadores eles criem essas conexões, criem essas memórias de uma maneira mais dinâmica, assim, sabe? Tipo, por que está acontecendo aquilo? Não só tipo, então a gente vai criar alguma coisa aqui só pra gente ter um pouco de bônus, sabe? Não é legal isso, sabe? Aqui você também usa um pouco da improvisação guiada. Como
assim. Em vez de você dizer pro jogador, não, ó, isso daí não existe, não tá acontecendo. É essa narrativa deles. O jogador ele fala uma coisa, você começa a dar cor. Ou você usa uma dessas técnicas aqui que eu já falei pra incrementar ainda mais a cena, sabe? Você preparou uma cena. Tá, lá, sei lá, eles estão numa taverna, ou eles estão numa sala de um nobre, um escritório, uma biblioteca, e o jogador fala assim, pô, será que não tem uma sala secreta nesse lugar? Use isso a seu favor, peça pra ele rolar um teste de investigação, ou uma percepção, ou olhar, ou seja o que for que você esteja jogando. Essa parte de improvisação é muito legal, porque às vezes pode levar a coisas que você nunca tinha imaginado no começo, assim. Obviamente, né, a gente tá falando tanto em narrativas, mas quais seriam os benefícios para você usar as ideias dos seus jogadores para criar esse mundo, para criar essa campanha que você está mestrando? A primeira delas é a imersão natural. Os jogadores, então, além deles serem os protagonistas do mundo que você está criando, eles começam a sentir que eles são realmente importantes, não só para o mundo, para a história que você está narrando. Há também a questão da criatividade coletiva, em que cada um deles, em determinados pontos, eles ajudam com ideias únicas, eles adicionam detalhes que não existiam, coisas que você não tinha pensado, e você pode usar isso, marque esses pontos também, para explorar no futuro. Também tem a questão da carga menor para o mestre, né? Porque o mestre então para de se preocupar tanto com, oh meu Deus, eu tenho que planejar tudo o que vai acontecer, oh meu Deus, esse caminho A vai levar para o B, esse B vai levar para o C, certo? E com isso é gastar, entre aspas, energia com outras coisas, talvez com um confronto mais legal, pensar em alguns ganchos que eles podem explorar, entende? E obviamente as campanhas serão muito mais memoráveis, porque toda a história que você for narrar, toda a campanha que você for escrever, toda a campanha que os jogadores forem jogar, vai ser uma história única, vai ser algo totalmente diferente de outra que eles tenham jogado. Claro que nem só de acertos vive o mestre e seus jogadores, correto? Os erros que a gente pode cometer é deixar tudo nas mãos dos jogadores. Isso é um erro, porque daí talvez eles queiram ficar mais poderosos, né? Pegar itens que não deveriam ter pego naquele momento. Você começa a perder um pouco de controle. Então a ideia é que o mestre, então, ele não largue tudo na mão dos jogadores, ele direcione os jogadores para um caminho mais correto, assim, sabe? Há também a questão da falta de consistência. As ideias que eles estão dando devem respeitar o tom que o mundo tem. Se o mundo tem um tom mais sombrio, é legal que as ideias dos seus jogadores tenham essa pegada mais sombria, assim, sabe? Se ela é mais alegre, o mesmo conceito. Se ela tem um tom de mistério, então manter a tonalidade do mundo e da campanha. É um cor. Você também, como mestre, não pode rejeitar todas as ideias dos seus jogadores. Você deve incorporar essas ideias ao que você está narrando. Porque você simplesmente falar, não, isso não acontece, não é assim, não sei o que, desmotiva os jogadores. E pouco a pouco eles vão ficar mais desmotivados, e essa desmotivação pode acabar acarretando neles saindo da sua campanha. E também, como eu falei, né, você acaba exagerando na liberdade dos jogadores, eles começam a criar coisas que não deveriam existir, e eles começam a ter itens mais poderosos, eles começam a ficar mais poderosos, e você perde o controle dessa campanha, tendo que talvez sempre recorrer àquele NPC extremamente poderoso que chega e põe eles no lugar dele, sabe? Tipo, oh, nós temos essa espada que acabamos de dropar daquele commoner ali, espada em chamas assim, de repente vem um cara voando assim, não vai acontecer assim, pau, porrada neles. Essa técnica, a narrativa compartilhada, funciona em qualquer tipo de sistema, seja D&D, Pathfinder, Vampiro, Ordem Paranormal. Você pode usar as perguntas abertas, a improvisação e a colaboração dos seus jogadores para criar esses momentos épicos, algo que apenas vocês e eles vão ter vivido. A chave aqui é saber quando dar essa liberdade aos jogadores e quando manter aquele controle narrativo. Você está descrevendo uma cena e manter a atenção deles focada na cena que você está narrando. A narrativa compartilhada, então, não é questão de você perder o controle de que você está narrando. É sim construir algo juntos, é construir a história, é construir a campanha e o mundo que você está criando. Quando os jogadores, então, eles se ajudam a criar esse mundo, a história fica mais pessoal, mais emocionante e única. A gente sabe que RPG é jogar coletivamente, é dar espaço para os jogadores participarem ativamente da sua campanha, das suas histórias, e usar os jogadores para participar do processo criativo é um dos maiores segredos para uma campanha realmente inesquecível. Então me conta, você já deu mais liberdade criativa para os seus jogadores dentro de uma campanha? Deixe nos comentários, porque suas histórias podem acabar ajudando outros mestres e jogadores. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!